Na eleição presidencial de 2019 em El Salvador, Nayib Bukele, um empresário que à época tinha apenas 37 anos de idade, desbancou os dois principais partidos que há décadas dominavam o cenário político do país. Ele venceu ainda no primeiro turno com 53% dos votos, sendo a pessoa mais jovem da história de El Salvador a ocupar o cargo de presidente da República. E ainda hoje, um dos mais jovens presidentes do mundo, sendo somente agora superado pelo chileno Gabriel Boric. Bukele tomou posse em 1º de junho de 2019 e foi eleito com uma candidatura que prometia erradicar a pobreza e a corrupção, e ao mesmo tempo melhorar a economia e os serviços públicos precários do país centro-americano. Porém, o seu principal desafio certamente era o de restaurar a segurança num país com uma das taxas de homicídios mais elevadas do mundo. Já se passaram 4 anos desde que Bukele assumiu a presidência e ele se tornou muito famoso internacionalmente, seja por políticas que vão desde a repressão às gangues que assolavam o país, até se tornar o primeiro governo do mundo a aceitar o Bitcoin como moeda oficial. Hoje, ele é simplesmente o presidente mais popular de toda a América. O seu índice de aprovação não caiu abaixo de 80% desde que ele assumiu a presidência e quase sempre gira em torno de 90% de aprovação. Então, em tempos onde a perda de legitimidade e de confiança dos cidadãos é um denominador comum, não só na região, mas em todo o mundo, um líder tão querido assim é muito incomum. E se a gente pudesse eleger uma razão principal para isso, certamente seria a queda acentuada da violência durante a presidência de Nayib Bukele. Em 2015, ou seja, 4 anos antes de Bukele virar presidente, El Salvador teve a maior taxa de homicídios do mundo, 106 por cada 100 mil habitantes. No ano passado, caiu para 7,8, o que só para efeito de comparação coloca El Salvador no mesmo nível dos Estados Unidos. E como é que Bukele conseguiu um feito tão impressionante como esse? E a resposta é muito simples: medidas implacáveis e tolerância zero contra as gangues que há muito tempo dominavam o país. Duas gangues, Barrio 18 e MS-13, aterrorizavam os salvadorenhos já fazia décadas. O seu principal negócio que sustentava suas atividades era a extorsão, e quem resistia à extorsão era brutalmente assassinado. Mas nem sempre Bukele lidou com as gangues de forma rigorosa. Tal como seus antecessores, Bukele tentou começar por fazer acordos com as gangues, mas assim como seus antecessores, tais medidas brandas não funcionaram. Mas a questão é que nos seus 2 primeiros anos de mandato, Bukele não possuía maioria no Congresso salvadorenho. E, portanto, ele tinha que conviver com o poder legislativo dominado pela oposição, o que o impedia de tomar medidas especiais contra o crime no seu país. Isso mudou quando, em 2021, o partido de Bukele, chamado Nuevas Ideias, dominou as eleições legislativas e ganhou a maioria das cadeiras no parlamento salvadorenho. A guerra de Bukele contra as gangues foi proclamada em 27 de março de 2022, quando o governo de Bukele declarou estado de emergência após 3 dias de violência que deixou 87 mortos. Bukele então ordenou aos militares do país que localizassem e prendessem qualquer suspeito de pertencer às gangues. Não se tratava, obviamente, de prender alguns bandidos de baixo escalão ou um punhado de líderes para fazer uma declaração e servir de exemplo. Na realidade, se tratava de uma verdadeira guerra ao crime organizado. Praticamente todos os criminosos perigosos do país foram apanhados. Como essa medida, com o passar do tempo, foi se demonstrando um grande sucesso, o parlamento, sucessivas vezes, renovou o pedido de estado de emergência de Bukele, permitindo às autoridades deter milhares de criminosos. Ao todo, quase 70 mil suspeitos de serem membros de gangues foram presos até agora, o que representa 2% de toda a população adulta de El Salvador. Então, para suportar tamanha quantidade de detidos, em janeiro de 2023, Bukele inaugurou um complexo para 40 mil detentos, simplesmente a maior prisão das Américas, que mais do que dobrou a capacidade penitenciária do país. Bukele, que domina muito bem o uso das redes sociais e já conta com mais de 5 milhões de seguidores só no Twitter, fez forte uso da propaganda sobre a mega prisão, com imagens de todos os presos em condições de submissão à justiça,
que muito provavelmente ajudou a desmotivar os membros de gangue ainda solta a seguirem nas suas atividades criminosas. Obviamente, as organizações de direitos humanos não deixariam isso passar batido e se manifestaram duramente contra as políticas de segurança de Bukele, afirmando que elas permitiram violações graves dos direitos humanos, bem como prisões arbitrárias e condições prisionais desumanas. Esses grupos críticos a Bukele ainda citam uma série de tomadas de poder antidemocráticas como prova de que Bukele estava abraçando o autoritarismo. Bukele, por sua vez, brinca com essa pecha de autoritário atribuída a ele pela mídia e por organismos internacionais de direitos humanos. Certa vez, ele se denominou o ditador mais legal do mundo. Desde então, ele evita entrevistas com a mídia tradicional e, em vez disso, ele prefere usar mesmo as suas redes sociais como o seu principal meio de comunicação. No entanto, por mais que haja mesmo críticas, é inquestionável que suas ações contra o crime organizado em El Salvador têm funcionado. Andar pelas ruas em muitas partes das cidades de El Salvador teria sido impensável antes de Nayib Bukele. Não só agora é menos provável que os cidadãos de El Salvador morram nas mãos das gangues, como a sua interferência na vida cotidiana dos salvadorenhos está diminuindo e as empresas sofrem cada vez menos com a extorsão. E especialistas afirmam que a redução sem precedentes da criminalidade contribuiu para uma atividade econômica mais robusta em El Salvador. O negócio que mais financiava a atividade das gangues era a extorsão. Então, segundo uma estimativa, quando a violência que elas causavam estava no auge, o PIB de El Salvador era 16% inferior ao que poderia ser. Então, como nós podemos ver, é a criminalidade que causa a pobreza, e não o contrário. Hoje, as crianças brincam em campos de futebol que antes eram verdadeiros campos de batalha. As famílias saem à noite sem medo de serem molestadas ou até mesmo assassinadas. E as empresas vendem seus produtos sem necessidade de ter que pagar por taxas de proteção para as gangues. Em suma, as pessoas são mais livres e mais prósperas. Então, não é de se admirar que o índice de aprovação do presidente Bukele gire em torno de 90%. Numa sondagem de dezembro de 2022, 88% dos salvadorenhos disseram que se sentiam seguros ou muito seguros, acima dos 61% do ano anterior. E dos que disseram que o país se tornou mais seguro, 95% acreditaram a estratégia de segurança instituída por Bukele. A Constituição de El Salvador proibia mandatos consecutivos, mas, através de artifícios judiciais, o Supremo Tribunal de El Salvador já concedeu a permissão para que Bukele concorra à reeleição em 2024. E, de acordo com outra pesquisa, 9 em cada 10 salvadorenhos apoiam a reeleição do atual presidente. É claro que isso abre um precedente meio perigoso, mas é compreensível o entusiasmo da população de El Salvador. O surgimento de líderes como o Bukele, que para os padrões das democracias ocidentais é considerado autoritário, é uma consequência mais do que natural de uma sociedade que já está mais do que cansada da morosidade da burocracia estatal. Aliás, burocracia essa alimentada pela esquerda, que justifica sua falta de empenho através de um suposto respeito pelo processo democrático. Mas fato é que a segurança tem sido cada vez mais uma pauta relevante, e as pessoas parecem estar cada vez mais dispostas a sacrificar algumas liberdades individuais por mais segurança. Até porque o direito de existir, o direito de poder sair na rua sem a preocupação de ser atingido por uma bala perdida, precede qualquer outro direito. E a grande realidade é que, definitivamente, a esquerda não consegue dar uma solução real para a criminalidade. E se a gente for ainda mais além, na realidade, eles são, na maioria dos casos, coniventes com o crime. Na América Latina, nos últimos anos, a prioridade do povo parece ter se movido entre o combate à corrupção e resolver a crise econômica. Mas a criminalidade é um problema que afeta os pequenos empresários, os trabalhadores e a família tanto quanto a corrupção e a crise. E é nesse quesito que Bukele parece estar redefinindo a direita latino-americana. Um líder carismático, que tem como principais bandeiras a segurança e a liberdade econômica, mas também sem esquecer dos outros aspectos sociais que causam a pobreza. E esse parece ser o novo capital político que a direita latino-americana vai buscar explorar nos próximos anos.
Até porque, até a data da gravação desse vídeo aqui, apenas o Paraguai, El Salvador e a Guatemala, e nós podemos acrescentar também o Peru, após a queda de Pedro Castilho, representaram vitórias para a direita na região. E vocês sabem que eu não gosto muito dessa definição esquerda e direita, já que ela é muito limitada e pega tudo quanto é visão divergente e coloca tudo no mesmo espectro, mas como ela é a mais didática, é o que nós temos para hoje. Então, depois de uma clara guinada à esquerda nos países da América Latina nos últimos anos, eu acredito que nomes como Bukele ou até mesmo Javier Milei na Argentina vão acabar virando uma inspiração para a próxima geração de políticos de direita. A gente não pode, obviamente, ignorar a fragilidade desses países latino-americanos. Por esse motivo, é claro que nós não podemos nos apressar em dizer que Bukele é um governante sem defeitos. É claro que ele não é, mesmo com tanta aprovação. Até porque o governo dele ainda está em exercício e todo mundo sabe como é fácil as coisas mudarem em direção ao autoritarismo, ainda mais nessas repúblicas bananeiras da América Latina. Porém, é inegável que Bukele tem se saído muito bem em El Salvador. Ainda mais se a gente ter em vista que não é muito comum sair coisa que preste da presidência de países latino-americanos. Eu ainda queria falar também sobre a adoção do Bitcoin como moeda oficial em El Salvador e outros aspectos econômicos, que na minha visão, entender o potencial do Bitcoin foi uma jogada visionária do presidente de El Salvador. Vocês não sabem, mas eu sou um grande entusiasta do Bitcoin. O sistema monetário atual está completamente desvirtuado. Então, em um país como El Salvador, que ainda depende de uma moeda estrangeira, que no caso é o dólar, o Bitcoin, que é escasso e não depende de um emissor centralizado, tem um potencial absurdo. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo que eu ainda pretendo fazer, sobre como tem sido a experiência do Bitcoin como moeda oficial de El Salvador e o que isso representa para o futuro do sistema monetário mundial. Então deixa aí nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo. No mais, like se gostou, comenta aí embaixo a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. Se inscreve aí no canal e ativa o bendito do sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. E tão importante quanto tudo isso é você se tornar membro do canal. Essa é uma ferramenta de financiamento direto muito importante e, é claro, você só assina se você quiser e se não for te fazer falta. Mas se você curte esse tipo de conteúdo, o seu apoio é mais do que essencial para tornar esse canal financeiramente viável. Eu agradeço demais a você que já é um apoiador, você não faz ideia da diferença que isso faz. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!